Nesta aula falaremos sobre funções do SimEngineer muito legais para resultados em elementos 2D. Com essas funções você vai compreender muito melhor o comportamento do elemento 2D e fazer o melhor projeto. Você quer saber o que o pessoal anda falando sobre o SimEngineer? Veja aí! Então agora a gente vai ver aquela questão que eu falei da faixa de média, e as faixas de integração. Então você pode acessar pelo painel de entrada ou aqui na última opção, você também vai ter a faixa de média, o elemento de integração e a faixa de integração também. Bom, a faixa de média eu vou explicar melhor aqui num exemplo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma laje plana e então a gente tem basicamente todo um elemento 2D se apoiando em nós aqui de pilares. Bom, vamos renderizar aqui para ver melhor. Então, a gente tem aqui uma laje 2D e pilares que estão apoiando essa laje 2D. Então, acaba que a gente tem vários pontos singulares aqui nessa laje. E a faixa média nos ajuda a lidar com esses pontos singulares. A gente tem todo o material sobre elementos finitos aí no canal da BeamWorks. Eu vou deixar o link aqui para vocês, para que vocês consigam dar uma olhada aí na questão de singularidades e qual é o caso que ocorre aqui. Mas a faixa de média vai fazer o quê? Enquanto nós trabalharmos sem a faixa de média, e a gente pedir aqui, por exemplo, um momento, o MX, o MY, né? A gente vai ter um pico de momento nesses pontos aqui, ó. A gente tem um pico bem elevado aqui, no caso, essa região verde, né? A gente tem em torno de 120, né? Se quiser, você pode até utilizar aqui. No caso, eu vou jogar fora esse resultado e aí eu vou pegar nossa seção em elementos 2D, vou dar OK, eu vou lançar daqui até aqui, por exemplo, depois eu vou dar uma movimentada para trás aqui, né, de 0,5. Então eu vou pedir de novo o resultado de forças internas, mas olhando agora a seção. Então a gente vai ver, ó, um pico aqui, ó, nesse ponto. Esse pico aqui é a nossa singularidade aparecendo. E aí, com a faixa de média, a gente pode lidar melhor com essa singularidade, pois a gente pode ativar aqui, ó, média de pico. E o que vai acontecer? O SIA, nessa região da faixa de média, ele vai fazer uma média aritmética entre todos esses resultados. Então vou clicar em atualizar. Então a gente pode observar aí o funcionamento da faixa de média, né? Que a gente consegue suavizar bastante esses resultados. E como é que a gente lança, né? Então, jogar fora esse resultado. Você vai clicar aqui, faixa de média. Você vai definir a largura dessa faixa de média. Geralmente é o comprimento, a seção do pilar com espraiamento dessa seção até o plano médio da laje, algo assim, né? Então a gente tem a laje, tem o pilar aqui, né? Aqui a laje, a gente faz o plano médio da laje, pega a seção do pilar, espraia aqui em 45 graus, espraia aqui em 45 graus, então a medida da nossa faixa de média vai ser essa daqui. Aí você faz para cada sentido, né? Para fazer o cálculo. Então você tem o tamanho aqui original do pilar, você espraia até a metade da laje e você tem um comprimento. Bom, essa explicação também tem nos vídeos aqui no canal da BeamWorks. Bom, e aí você então define aqui para que direções você quer fazer a média. Vou botar ambos, então para qualquer sentido que eu peça ele vai fazer a minha faixa, dou OK. Seleciono o elemento 2D que eu quero lançar a faixa, então é esse, e escolho o nó que eu quero lançar a faixa, então é um lançamento nodal. Então eu clico aqui, vocês veem aqui a faixa sendo lançada, e agora, quando eu pedir aqui o resultado, e ativada aqui a média de pico, ele vai fazer aqui para esse nó, e para esse nó aqui também, né? Então aqui a gente tem as médias para esse nó, e as médias para esse nó aqui também. Se eu pedir no outro sentido, também vou ter o cálculo das médias. Então tá aqui, cálculo de médias no sentido. Basicamente, então, essa é a faixa de média, ajuda a lidar com pontos de singularidade.
Já as outras duas restantes são mais fáceis de exemplificar aqui no nosso modelo. Então, basicamente, a nossa faixa de integração, ela vai transformar uma parte da nossa viga, da nossa laje em viga. Então, eu vou escolher, por exemplo, essa laje aqui. Eu vou dizer aqui qual a largura de influência dessa faixa de integração. Ela está com 1 metro. Vou dar OK. Eu vou marcar aqui ponto médio a ponto médio. Então, a gente tem aqui uma faixa de integração. E ela vai transformar toda essa largura aqui que a gente definiu, né, essa largura de influência, ela vai transformar aqui, ela vai integrar todos os resultados nessa largura e nos dar um resultado de viga. Tanto que os resultados, se a gente pedir aqui, vão ser resultados de viga, mas eu tenho que clicar aqui, faixa de integração ou elemento de integração. Clicou aqui, eu vou pedir MY e vou clicar nesse elemento aqui, então tá como atual, né? Então eu vou pedir o resultado desse elemento específico. Mando atualizar e aí tem um resultado da laje como se fosse uma viga. Então ele vai integrar toda essa região aqui que eu defini, de 1 metro, né? E me dá um resultado de viga. Então você pode, por exemplo, lançar várias aqui um lado do outro para ver o resultado de viga para cada faixa ou lançar em uma região específica. Você define. E fora a faixa de integração, você também tem o elemento de integração. Ele é mais genérico do que a faixa, porque ele pode estar em qualquer lugar do espaço. A faixa tem que ser realmente um elemento, né? Eu tenho que lançar em um elemento 2D específico, mas o elemento de integração pode estar em qualquer lugar do espaço. Então, por exemplo, se eu isolar esse trecho da nossa estrutura, só pegar aqui a medida. Então, daqui até aqui a gente tem 5 e daqui até ali a gente tem 2,5, né? Bom, então eu vou clicar aqui, elemento de integração, vou definir a região que ela vai trabalhar. Então, 1.25, 1.25, 2,5, 2,5. Vou dar OK. Vou clicar aqui no meio, subir até esse meio. Então agora, o que o C vai fazer? Ele vai integrar os resultados de todo esse conjunto de elementos como fosse uma única barra. Assim, uma dica sobre o elemento de integração. Tem uma parte aqui que ele fala sobre seção transversal, tal. Essa parte inferior aqui, você não precisa se preocupar. Isso aqui é para um cálculo do Eurocode. Não é ativo para NBR. O que você tem que se preocupar aqui na NBR são as dimensões, né? E se você quer fazer alguma alteração do centro de gravidade, de cálculo, então até aqui você tem alterações aí para NBR. Bom, mas de qualquer maneira, vindo aqui na parte de resultados, está ativo aqui, da mesma forma para a faixa de integração, para o elemento de integração, você tem que manter isso aqui ativo. E aí, se você atualizar agora para MY, você tem um resultado que é só para esse conjunto todo, que é uma integração dos resultados desse conjunto aqui todo. Então, é resultado MY, MZ, aí você pode ver qualquer tipo de resultado aqui quando o CIA integrar o resultado de todos esses elementos como um único conjunto. Vamos excluir o elemento de integração, a gente não vai utilizar durante o projeto. Bom, então esses são os resultados e agora a gente precisa partir para a parte de dimensionamento. Então, vamos eliminar aqui o que a gente lançou para exemplificar, né? Então, também vou tirar aqui a seção. E agora a gente já está com a nossa estrutura pronta. Agora que o nosso modelo está com todos os pavimentos, cargas, combinações e já sabemos como extrair os resultados do CIA, na próxima aula a gente vai fazer a nossa análise de estabilidade da nossa estrutura. Então, até lá!